Olá a todos e a todas. Começo agradecendo ao convite de Ivo pela oportunidade de me comunicar com outros pesquisadores das áreas das artes cênicas, design e afins. É muito bom participar desse encontro das artes cenográficas falando para pessoas interessadas e com conhecimento a respeito do assunto. Muito obrigado. O título dessa apresentação é a criação dos figurinos para o Rancho Ameno Rezedá por meio da análise das aquarelas realizadas por Amaro Amaral em 1913. Trata-se de um trabalho de pesquisa que vou apresentar com mais detalhes a seguir, realizado entre os anos de 2013 e 2014, junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, PPGAV, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Mas antes, é preciso me apresentar para contextualizar a minha fala. Para quem não me conhece, sou Madison Oliveira, professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2004, venho dando aulas por lá, primeiro como professor substituto, depois como professor efetivo desde 2009. Atuo na graduação em Artes Cênicas e Indumentária desde então e na pós-graduação em Design no PPGD como membro efetivo desde 2018. Em ambos os casos, formamos figurinistas e pesquisadores que se dedicam a colaborar com as artes do espetáculo, desenhando, confeccionando ou mesmo decifrando processos criativos. Quero fazer um breve panorama da minha atuação para explicar algumas coisas antes de entrar no foco da minha apresentação. Sou formado em moda pela UFC, mas sempre me interessei por figurinos. Por isso, meu estágio supervisionado foi realizado no Rio de Janeiro, sob a orientação de um renomado figurinista teatral e carnavalesco, professor Samuel Abrantes. Ele me indicou e por 3 meses estagiei na Estação Primeira de Mangueira. Aquela experiência me ampliou os horizontes em termos de figurino, pois passei a manipular materiais e formas antes desconhecidas e que na avenida e nas transmissões de TV tinham um efeito incrível. Ao me formar, passei quase 2 anos morando em São Paulo e participando do backstage de desfiles e exposições de moda, assim como trabalhei com figurino para publicidade e clipes musicais. Mudei-me de vez para o Rio de Janeiro quando comecei a dar aulas para cursos de graduação em moda na Universidade Veiga de Almeida e em indumentária na UFRJ. Fiz mestrado e doutorado em design. Nos meses que antecediam o carnaval, eu me juntava a outros interessados a fim de confeccionar muitas fantasias para as escolas de samba. Isso até o ano de 2008. No ano seguinte, recebi convites para julgar escolas de samba. Desde então, fui de grupo em grupo, avaliando os materiais, as cores, os significados, e até este ano, 2023, estive lá no Sambódromo julgando o quesito alegorias e adereços. Contei essa breve narrativa para justificar meu lugar de fala, que passeou pela moda, pelos figurinos de espetáculos diversos, incluindo o carnaval, e venho observando essas linguagens considerando-as práticas assemelhadas ao design enquanto campo de produção. Isso tudo está disponível para leitura no link aí na tela, em capítulo intitulado Formas Particulares de Design, o que é, porquê e como, publicado nesse livro em PDF. Em 2013, tomei contato com o material da exposição Deuses da Folia, que aconteceu no Museu do Ingá, em Niterói, no Rio de Janeiro, mostrando fotografias do bloco Cacique de Ramos e desenhos aquarelados do Rancho Ameno Rezedá. Soube da exposição por meio dessa matéria jornalística e, ao ver o desenho, entrei em contato com a diretora daquele museu explicando meu interesse no material em virtude do curso de indumentária. Ela autorizou eu fazer cópia de todas as aquarelas e fiquei encantado pela riqueza dos desenhos com relação às cores, às formas e a todo o processo envolvido naquele projeto. Mas não sabia quase nada a respeito do que era o Rancho Ameno Rezedá,
muito menos sobre o autor dos desenhos, Amaro Amaral. Então, formatei um projeto de pesquisa com muitas perguntas e passei a investigar sobre aqueles desenhos. Comecei a me surpreender com a falta de informações sobre o artista. Pronto, tinha um projeto de pesquisa de pós-doutorado em mãos e, com a supervisão da professora Maria Cristina Volpe, naquela época docente do PPGAV, desenvolvi a pesquisa a partir dos questionamentos que se apresentaram. Bem, isso é o assunto principal da minha fala hoje. Antes de mostrar os desenhos para o Rancho Ameno Resedar, quero compartilhar com vocês o trabalho de uma renomada carnavalesca contemporânea, Rosa Magalhães. Atualmente, com 76 anos, ela também é figurinista, cenógrafa e foi professora do curso onde hoje eu ministro aulas. Ela tem 52 anos de carreira e é a maior campeã na era sambódromo, considerando de 1984 até hoje, quando conquistou 6 troféus. Inclusive, ela foi agraciada com um prêmio Emmy, promovido pela TV norte-americana, por um trabalho realizado aqui no Brasil em 2007. Coloquei nesse slide alguns livros que ela escreveu ou colaborou a respeito da sua trajetória artística. O primeiro livro, Fazendo Carnaval, de 1997, é bilíngue e apresenta os setores de uma escola de samba e como é a feitura de um desfile carnavalesco, contendo muitas fotografias. O segundo livro, Hans Christian Andersen, não foi escrito por Rosa, mas mostra os croquis, as miniaturas e as fotos do desfile de 2005, patrocinado pela Embaixada da Dinamarca. O terceiro caso, Noruega e Brasil, unidos pelo bacalhau, datado de 2007, expõe os desenhos e fotos do desfile sobre o bacalhau, já que foi produzido pela Embaixada da Noruega, patrocinadora desse enredo. O quarto exemplo, O Inverso das Origens, é um livro escrito por Rosa, em parceria com uma amiga, em 2014, no qual ela elencou alguns exemplos marcantes de sua trajetória até o ano de 2003. O último livro, E Vai Rolar a Festa, refere-se à experiência de Rosa quanto à criação dos figurinos para a abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Eu separei 3 desenhos de Rosa para a gente ir entendendo como funciona o trabalho desenvolvido por uma figurinista para apresentações, sejam elas cênicas ou carnavalescas. Nesse slide, vemos um croquis de Rosa para a Imperatriz Leopoldinense no ano de 1997, e pelos elementos visuais podemos observar uma grande capa redonda que aberta representa um piano, simulando as teclas brancas intercaladas com as pretas. No traje do brincante, há referências a partituras e notas musicais. O figurino fazia parte do enredo sobre Chiquinha Gonzaga, intitulado Eu Sou da Lira, Não Posso Negar. Uma curiosidade a ser observada é que Rosa explorou nesse figurino as cores daquela agremiação, branco, verde e dourado. Já nesse novo caso, é fácil perceber do que trata o desenho em questão. Uma pessoa com uma coroa na cabeça, contendo plumas brancas e usando nos ombros um manto vermelho com gola representando a pele de arminho. Isso só pode ser uma referência a um rei. Esse era o figurino da bateria para a Imperatriz Leopoldinense em 2005, que desfilou homenageando Hans Christian Andersen no enredo batizado como Uma Delirante Confusão Fabulística. Andersen era dinamarquês, autor de contos infantis, e o traje aqui desenhado fazia referência ao conto A Nova Roupa do Rei. Como os contos dele foram traduzidos para o português por Monteiro Lobato, Rosa propôs essa confusão entre as fábulas do estrangeiro e de Lobato. Propositalmente, escolhi nesse slide um casal desenhado por Rosa para vestir o grupo da velha guarda da Imperatriz Leopoldinense em 2007, quando aquela agremiação carnavalesca desenvolveu o enredo enaltecendo o bacalhau e a Noruega, numa narrativa intitulada Terezinha, vocês querem bacalhau?
Nos croquis, podemos observar que Rosa se inspirou nos trajes regionais do povo nórdico, numa interseção entre a indumentária típica e o carnaval. Agora que vimos alguns exemplos de figurinos para as escolas de samba e a função deles ao se comunicar com o público e com a comissão julgadora, podemos avançar na pesquisa em questão. Mas é preciso antes explicar o que, afinal de contas, eram os ranchos carnavalescos e, mais especificamente, quem foi Ameno-Rezedá. Os ranchos já eram uma prática de desfile carnavalesco desde a segunda metade do século XIX nas ruas do Rio de Janeiro. Pesquisadores costumam ligar essa expressão festiva a membros que vieram da Bahia. Mas havia uma certa imprecisão ao se descrever esses agrupamentos festivos menores que disputavam espaço pelas ruas da então capital federal na virada do século XIX para o século XX. Os jornais costumavam chamar de pequenas sociedades os cordões, os blocos e os ranchos. Em contraponto, desfilando por grandes avenidas, se apresentavam as grandes sociedades com mais recursos financeiros. Alguns historiadores atribuem o surgimento dos desfiles das escolas de samba, que teve o primeiro concurso somente em 1932, à junção desses dois modelos de desfiles, grandes e pequenas sociedades. Muito do que consegui descobrir a respeito do Rancho Ameno-Rezedá foi pesquisado no livro de JFG de 1965, sobre o qual falarei mais tarde, e é preciso creditar a ele essas informações. O Ameno-Rezedá foi um rancho carnavalesco composto basicamente de funcionários públicos e pessoas ligadas à imprensa carioca, que num passeio à ilha de Paquetá, em 1907, decidiu fundar essa agremiação, mas que começou a desfilar a partir de 1908 com um enredo que chamou a atenção da imprensa pelo tema. O título era A Corte Egipciana, e também pela riqueza dos trajes. O Ameno se destacou desde o início pelos temas que escolhia como narrativa, inovando também pela introdução de instrumentos musicais de sopro. O significado para o título do rancho, Ameno-Rezedá, dizia respeito à planta do rezedá, árvore ornamental, originária da Ásia, mas que se espalhou pelo mundo e se adaptou bem ao clima brasileiro, produzindo flores delicadas. Em 1911, o Ameno-Rezedá despertou muita curiosidade, inclusive do presidente da República à época, Hermes da Fonseca, que convidou a agremiação do Catete para uma apresentação nos jardins do Palácio da Guanabara, com enredo intitulado A Corte de Beelzebub. Naquele desfile, o rancho chamou bastante atenção, mesmo o enredo se referindo à caracterização da majestosa corte satânica por conta das roupagens de alto custo em que dominava o vermelho para aludir às labaredas de fogo. Nesse slide, podemos observar duas raras fotos em preto e branco que sobreviveram daquele desfile. Quero ler algo que o autor do livro sobre o Ameno-Rezedá escreveu a respeito desse desfile. Abre aspas. Aquilo que deveria ser tétrico, apavorante, tornava-se, pela aparatosa encenação, pelo esplendor do conjunto, uma fantasia maravilhosa, algo de lenda viva, transbordante de cores. Pairando sobre todo o cortejo, ressoando pela amplidão do jardim, instrumentos e vozes enchiam o ar de música melodiosa, conduzindo versos pomposos repletos de adjetivação glorificante. Fecha aspas. Isso foi escrito por JFG no livro dele de 1965. Em 1912, o Ameno-Rezedá experimentou grande vitória ao apresentar em seu desfile pelas ruas do Rio de Janeiro um enredo sobre o sistema planetário, como observamos nesse slide, com personagens vestindo figurinos que representavam o Sol, a Lua, Nova, quarto crescente, quarto minguante, Netuno, os satélites e, claro, uma referência à passagem do cometa Halley pela órbita da Terra em 1910, amplamente noticiada pela imprensa da época. O desfile de 1913
é o que pretendo dar mais destaque, pois foram esses os desenhos que eu investiguei na pesquisa por estarem completando 100 anos em 2013. Em 1913, o ameno resolveu fazer uma menção aos conflitos referentes à Primeira Guerra Mundial, intitulando seu enredo como A Confraternização das Nações, a Paz Universal. Nesse slide, copiei do jornal O País, por meio da hemeroteca da Biblioteca Nacional, a descrição do que foi o desfile na matéria intitulada O Cortejo do Ameno, publicada em 3 de fevereiro de 1913. Nela, temos muitos detalhes, como nomes dos desfilantes, assim como descrição dos figurinos usados. Essa notícia foi de grande valia para a pesquisa, e marquei em vermelho algumas observações que eu utilizei na análise que vou fazer daqui em diante. Começo pelo estandarte, que cada agremiação carnavalesca desenvolvia de acordo com o enredo escolhido para aquele desfile. Atualmente, as escolas de samba possuem bandeiras conduzidas pelas porta-bandeiras, mas na época do rancho, ameno Resedá, eram estandartes, como esse que vemos no slide. Nesse caso, a parte tecida dele parece ser confeccionada em branco, no formato retangular vertical, mas com a borda inferior mais fina e arredondada. Nessa espécie de flâmula, tem alguns elementos aplicados que não temos certeza se foram pintados ou bordados, como o nome ameno Resedá, o sol nascente e a palavra paz centralizada em dourado. Abaixo, o ramo da planta Resedá verde e mais abaixo ainda, o ano de 1913. A parte em tecido é contornada de dourado, possuindo alguns puxadores de franja dourados. Na parte estrutural, que dá sustentação ao tecido, vemos uma forma arredondada com as 3 cores sociais da agremiação, verde, amarelo e grená, e sobre elas a aplicação das letras A e R entrelaçadas, abreviações de ameno Resedá, em branco ou prata. Por cima de tudo, uma águia prateada de asas abertas, que era o símbolo representativo do rancho ameno Resedá. De acordo com aquela descrição pormenorizada do jornal O País, o desfile começava por um pequeno grupo de personagens nomeados de comissão de frente e que representavam os ministros plenipotenciários em trajes de gala de países como Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, Rússia e Áustria. Desses países, podemos observar nesse slide 2 aquarelas. Um homem vestindo um fardamento militar escuro de gala, composto por casaca com bordados, faixa ministerial atravessada no peito e chapéu bicórneo com plumas. Na outra imagem, vemos a figura feminina com trajes da nobreza inglesa, ou seja, coroa dourada na cabeça, manto comprido azul com pele de arminho na gola, vestindo as cores da bandeira do Reino Unido, azul e vermelho, parecendo com a bandeira daquele reino. A barra da saia desse vestido e a cintura são representados em dourado, o que torna tudo majestoso. Nesse primeiro caso, eu fiz relação com a casaca do segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, que é do mesmo tipo daquela desenhada por Amaro. Ao lado, coloquei a bandeira do Reino Unido, pois há uma grande proximidade de cores e formas nela em relação ao vestido usado pela figura feminina. Seguindo a ordem descrita da matéria jornalística, um grupo de 3 personalidades históricas vinha na sequência: Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e Frei Henrique Coimbra. Nesse slide, podemos ver no desenho de Amaro um figurino que mistura Pedro Álvares Cabral, personagem histórico, com a caravela portuguesa da Ordem de Cristo. Notem que o desfilante está obviamente de pé, mas os verdadeiros pés dele podem ser vistos no chão com sapatilhas brancas. Porém, o desenhista colocou umas pernas falsas encolhidas para dar a sensação dele estar sentado dentro da embarcação. Interessante observar que Pedro Álvares Cabral foi oficialmente quem, entre aspas, descobriu o Brasil em 1500, ou seja, ele era um navegador português do período renascentista.
Amaro teve cuidado de pesquisar a respeito da indumentária renascentista masculina nos detalhes como boina usada inclinada na cabeça, os cabelos são do tipo pajem, muito comuns à época, com barbas. Ele traja uma capa de mangas bufantes e com recortes em tira por cima de um gibão comprido e meias tricotadas. Mais interessante ainda, notar que foram usadas as cores da bandeira de Portugal para pintar o traje dele. A caravela, por assim dizer, é um adereço acoplado ao figurino, possivelmente preso nos ombros, comumente conhecido como burrinha nos festejos populares, para dar sustentação ao casco do navio, com o mar representado em pintura no saiote, além das velas estampando a cruz de Cristo. Inseri nesse slide uma imagem do rei Henrique VIII da Inglaterra, na primeira metade do século XVI, que demonstra como se vestiam os nobres daquele período e a estreita relação entre essa gravura e o desenho de Amaro. Além disso, trouxe a imagem da bandeira portuguesa para ressaltar as cores utilizadas por Amaro no traje de Cabral. Em seguida, outro personagem histórico foi desenhado. Trata-se de Pero Vaz de Caminha, conhecido por ter escrito uma carta ao rei de Portugal, informando sobre as novas terras descobertas, entre aspas. Alguns historiadores costumam se referir a essa carta como a certidão de nascimento do Brasil. Caminha está vestindo um traje semelhante ao de Cabral. Uma boina usada na cabeça, cabelos e barbas longas, veste uma camisa branca por baixo de um gibão roxo que chega à altura dos joelhos, com mangas bufantes talhadas e longas. Na cintura, um cinto segura uma espada, nas pernas, meias e sapatos também talhados. Ao lado desse desenho, inseri duas outras imagens representativas da indumentária renascentista masculina da primeira metade do século XVI. O próximo personagem refere-se ao Frei Henrique Coimbra, que celebrou a primeira missa no Brasil. Isso foi retratado no quadro de Vitor Meirelles, de 1860. No desenho de Amaro, ele representou o missionário usando um traje branco e uma capa longa e com capuz marrom. O frei é representado usando corte de cabelo do tipo franciscano, pois ele era um frade. Usa um cordão amarrado na cintura e nos pés sandálias de tiras. Fiz questão de trazer a pintura de Meirelles, pois há uma pequena divergência entre o frei do desenho e o da pintura. No desenho de Amaro, o traje principal do frei é branco e ele usa uma capa marrom. No entanto, observamos na pintura o contrário. Os frades da tela estão usando hábitos franciscanos marrons com capuz e o celebrante está com estola, paramentos brancos por cima do traje. Em seguida, apresentou-se o mestre Sala, que representava o México e era acompanhado por 6 avassalados, também mexicanos. Isso pode ser observado nos 2 desenhos desse slide, em que os personagens aparecem vestindo roupas inspiradas nos trajes típicos mexicanos. O traje da esquerda é mais luxuoso pelo brilho aparente dos tecidos e os bordados dourados ornamentando tudo. Ele aparece usando na cabeça chapéu pontudo e de abas largas, tipo sombreiro, por cima de um lenço, no tronco camisa com gravata e por cima um bolero, na cintura uma faixa larga, na parte inferior calça listrada e no braço esquerdo um manto. Tudo é colorido com as 3 cores da bandeira mexicana. O desenho da direita é mais simples em relação ao anterior, pois os tecidos não são representados com brilhos, nem possui bordados extravagantes. Ele usa, na cabeça, chapéu do mesmo modelo do anterior, por cima de um lenço, no tronco, camisa branca e bolero verde de mangas longas, no pescoço, lenço vermelho amarrado. Na cintura, faixa larga. Na parte inferior, calça marrom e apoiado no ombro, um manto.
Parece que Amaro fez uma pesquisa antes de realizar seus desenhos, que mesmo sendo trajes para desfile carnavalesco, seguiam uma orientação, seja histórica, simbólica ou mesmo representativa em relação às cores. Nesse caso, identifico afinidades entre um traje da Catalunha, tendo em vista que o México foi possessão da Espanha até o século XIX. Dessa experiência, alguns trajes foram herdados, por isso observamos semelhanças em algumas peças do traje mexicano, como o bolero curto de mangas longas, o manto listrado sobre o ombro e a faixa larga na cintura, além, claro, das cores da bandeira mexicana. Na descrição jornalística desse préstito, há um personagem que parece deslocado, avulso ou simplesmente listado fora de ordem, pois trata-se de uma representação à República da China. Ela foi desenhada usando camadas de kimonos, aparentemente de seda estampada, por cima de calças bufantes. Na cabeça, usa barrete frígio, representação distintiva da República. Carrega uma sombrinha, também estampada. Em uma das mãos traz um leque e tem nos pés sapatos fechados e bicudos. Ao lado, vemos a foto de um barrete frígio, espécie de gorro, e uma representação de uma chinesa tradicional usando também sombrinha de talisca e kimonos de seda. Nesse slide, vemos 3 mulheres vestidas com trajes que foram coloridos com as cores de suas respectivas bandeiras. Elas faziam parte de um grupo que representava os seguintes protetorados: Canadá, Trípoli, Filipinas, Martinique e Cuba. Dessas 5, somente tive acesso a esses 3 desenhos, identificados como Canadá, Trípoli e Cuba, que aparecem na tela. Observamos claramente ligação entre as cores e formas dos trajes desenhados com as bandeiras dos países mostrados acima dos desenhos. Olhando rapidamente a primeira das 3 mulheres desse slide, poderia ser relacionada inicialmente com o Reino Unido, pois os elementos visuais do seu vestido são parecidos com a bandeira da Grã-Bretanha. No entanto, ao olhar o desenho, está escrito que ele representa o Canadá, e pesquisando, descobri que a bandeira daquele país, à época do desfile, era vermelha e tinha no canto esquerdo uma citação à bandeira do Reino Unido, por ainda ser uma possessão inglesa. Mas outro fato me chamou a atenção: o comprimento das saias, que chegava à altura dos joelhos femininos no ano de 1913. Nesse período, imediatamente posterior à Belle Époque, a silhueta feminina estava sofrendo alterações, mas mantinha o comprimento longo dos vestidos e das saias, destoando nesse caso específico. Procurando em imagens de carnaval do mesmo ano, localizei uma página da revista Careta, em que podemos ver algumas fotografias com mulheres fantasiadas pelas calçadas da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e 2 delas com saias no mesmo comprimento dos desenhos de Amaro. Isso demonstra como o artista considerou também o que acontecia na cidade em períodos momescos para suas criações. Na sequência do desfile, é descrita a figura do mestre de canto assim, entre aspas, luxuosamente enroupado à modern style, fecha as aspas, cantando o hino daquele ano. Seu traje tem cores da bandeira brasileira, destacando a casaca verde, o colete amarelo e a calça curta em listras amarelas e verdes. Por cima do peito, porém por dentro do colete, foi desenhada uma faixa azul com aplicações de estrelas brancas como referência ao Cruzeiro do Sul. Mas elementos como a cartola da cabeça e as meias finas tinham uma clara influência ao período pós-Revolução Francesa, como vemos na imagem ao lado. Notem que a pena desenhada por Amaro na cartola do brasileiro se assemelha à pena colorida da arara ou papagaio, representando a riqueza da plumária brasileira. As listras verde e amarelas que estão na calça, na gola da casaca e na fita da cartola são uma referência muito direta
a antiga bandeira brasileira, assim como as estrelas estamparam por um tempo aquela flâmula representando os estados brasileiros. No slide, observamos uma das figuras mais importantes desse desfile. Trata-se da porta-estandarte que, como o nome sugere, carregava a flâmula daquele enredo temático. A descrição do jornal informa que ela vinha suntuosamente vestida e encarnando a República Brasileira por meio de cores, formas e outros elementos que estamparam o tecido que vestia a porta-estandarte, relacionando-a diretamente à bandeira do Brasil. Como todas as figuras que representam as repúblicas, essa também usava na cabeça o barrete frígio. A matéria do jornal O País descreve um grupo de 4 mulheres que representavam a guarda de honra da porta-estandarte, referindo-se a 4 repúblicas, a saber, Argentina, Portugal, América do Norte e França. Como observamos no slide, com desenhos publicados em outro periódico, Revista da Semana. No entanto, só tomamos contatos com 3 dos 4 desenhos informados no slide anterior: França, América do Norte e Portugal, como vemos aqui. Interessante observar que as 3 mulheres também usam barrete frígio, já que se trata de representações de repúblicas. O formato dos vestidos, nesse caso, se adequa mais à moda daquele período, o vestido império, de silhueta alongada com cintura alta, conforme Paul Poiret havia proposto poucos anos antes. Mas dá para fazer uma leitura direta em relação imediata entre os trajes desenhados e suas respectivas bandeiras. A França, com 3 listras largas, azul, branca e vermelha. América do Norte, contendo as listras brancas e vermelhas, além de detalhes em azul com estrelas brancas aplicadas e a águia estampada no peito, sendo essa ave o símbolo da América do Norte. Portugal era composto por um vestido dividido em 2 grandes partes, em vermelho e verde, além do brasão aplicado na frente do traje. Interessante notar que a barra do vestido da figura que representa Portugal foi feita com recortes que lembram as ameias das muralhas e fortificações medievais portuguesas. Na sequência desse desfile, podemos ressaltar o segundo diretor de canto, que também representava Portugal. Isso estava escrito tanto no desenho quanto na matéria jornalística que o apresentou como, abre aspas, velho e lendário Portugal, com o seu traje armilhar, fecha aspas. A explicação pela opção em desenhar Portugal como um cavaleiro medieval é simples, pois Portugal é considerado o mais antigo Estado-nação da Europa. Assim, ressaltamos algumas representações desse tipo de indumentária bélica e medieval, composta por material metálico, cota de malha, elmo com plumas, espada e escudo. Até a caracterização do personagem no desenho é de um homem velho com cabelos e barbas longas e grisalhas. Na sequência, a matéria jornalística dava conta de uma série de países para compor o coro feminino. Foram listados Suíça, Noruega, Costa Rica, Suécia, Nicarágua, Dinamarca, Bolívia, Honduras, Colômbia, Guatemala, Venezuela, São Salvador, Romênia e Holanda. Desses 14 países, somente 4 desenhos foram identificados. Aqui vemos 2 representações de mulheres que faziam parte do coro feminino, nesse caso, simulando a Holanda e a Romênia. A mulher da esquerda foi representada em traje típico holandês, com chapéu branco e armado. A roupa em si é composta por blusa vermelha, saia branca e azul, com um avental branco por cima de tudo. Nos pés, um par de tamancos de madeira. As cores vermelho, branco e azul do traje e a disposição das listras largas e horizontais fazem clara referência à bandeira holandesa. No caso da outra mulher,
o vestido era composto por 3 largas listras em azul, amarelo e vermelho, ou seja, as mesmas cores da bandeira da Romênia. Continuando a descrição sobre o coro feminino, vemos mais 2 desenhos nesse slide representando a Suíça e a Bolívia. No caso da primeira, o vestido branco é coberto diagonalmente por um chale vermelho com uma grande cruz branca aplicada, fazendo uma referência direta à bandeira suíça. No caso da segunda, o traje parece ser composto por coletinho vermelho por cima de uma blusa amarela com mangas 3/4, saia listrada em verde, amarelo e vermelho com uma pala verde triangular por cima dessa saia. As cores e as listas têm ligação direta com a bandeira boliviana. Dando sequência à descrição jornalística, lemos uma relação de 8 países que comporiam o coro masculino listados como Peru, Paraguai, Panamá, Marrocos, Montenegro, Mônaco, Equador e Haiti. Desses, somente 4 desenhos foram identificados. Nesse slide, observamos Paraguai e Uruguai. Enquanto a primeira figura lembra o traje da Catalunha, com adaptações das cores seguindo a paleta da bandeira, a segunda traz um misto de traje típico do sul da América do Sul, poncho com lenço no pescoço, calça do tipo bombacha, chapéu de feltro, botas longas, com elementos visuais da bandeira do Uruguai, listras azul e branco com o sol estampado num dos cantos. Os outros 2 representantes masculinos do coro eram Marrocos e Montenegro. Marrocos foi representado por um homem usando uma túnica e manto claros que cobre a cabeça como forma de proteção contra o sol e a poeira. Atenção para o detalhe na faixa da cintura ser vermelha, uma vez que a bandeira de lá era totalmente vermelha até o ano de 1915. O desenho alusivo aos montenegrinos faz uma direta ligação com o traje do curto reinado de Nicolau I, que durou apenas 8 anos, de 1910 a 1918. Amaro fez poucas adaptações a respeito do traje típico, considerando o chapéu característico conhecido como fez, além das cores e disposição das listras da bandeira daquele país, vermelho, azul e branco. Por último, foram descritos os responsáveis pelos instrumentos musicais, o mestre de música e os músicos propriamente ditos. Eles representavam o Extremo Oriente, mais especificamente o Japão. O mestre foi representado de maneira mais elaborada, usando kimono e robe de seda estampada, além de um obi estampando com a bandeira conhecida como Sol Nascente. Nos pés, o mestre de música usa meias conhecidas como tabi e chinelos de dedo. Em uma das mãos trazia uma batuta para reger sua banda, na outra um leque aberto. Os 25 músicos, também descritos como japoneses, eram vestidos de maneira mais simples, mas usando kimonos transpassados e estampados por cima de calções longos. Nos pés, meias do tipo tabi, com sandálias de dedo. Na cabeça, um chapéu cônico de palha. Tanto o mestre quanto os músicos parecem ter sido pesquisados em livros de indumentária japonesa com referências à bandeira do sol nascente. Mas afinal de contas, quem foi Amaro Amaral? Aquele que fez todos os desenhos para o Rancho Amenho-Rezedá era um artista gráfico que colaborava para jornais e cartazes e até mesmo figurinos teatrais por meio dos seus desenhos. Amaro era natural de Pernambuco. Nasceu em 1875 e morreu ainda muito novo, em 1922, com apenas 47 anos. Ele também ficou conhecido como caricaturista que ilustrava crônicas e críticas jornalísticas. Pouquíssimos autores citam Amaro, mas Nelson da Nóbrega Fernandes o descreve como responsável pelos primeiros
desenhos daquele rancho carnavalesco. Há pouco material sobre a biografia de Amaro, mas descobri que ele iniciou sua carreira colaborando para o jornalismo baiano e em suas charges começaram a ser publicadas no Rio de Janeiro em 1902. A partir de 1903, ele passou a ilustrar as capas da Revista da Semana e para o Jornal do Brasil com seus tipos de rua, como o vendedor de fósforo, o sapateiro ambulante, o vendedor de doces, o baleiro, o cuteleiro ambulante. Nesse slide, vemos outros tipos de desenhos realizados por Amaro, com exemplos ilustrativos publicados em jornais como os tipos de rua, mas também localizei um cartaz de um espetáculo teatral como esse do meio, Lobos na Malhada. E o exemplo da direita é um desenho quase fotográfico de um ilustre visitante do Brasil, publicado em 1918. Ali dá para ver aquela que foi identificada como a última assinatura do artista, uma espécie de autocaricatura. O desenho era um recurso muito utilizado em jornais, uma vez que as fotografias ainda eram muito caras. Nesse slide, vemos uma espécie de evolução da assinatura artística de Amaro, sendo a primeira datada de 1903, ainda linear e horizontal. Depois, ele escreve seu primeiro nome Amaro de maneira vertical, com as letras mais curvadas. Outro caso interessante foi essa assinatura híbrida de um trabalho feito em dupla por Amaro e Luiz, que aparece como Amariz. E, por fim, a derradeira assinatura de Amaro, datada de 1918. Nela, vemos novamente seu nome escrito na vertical, mas dessa vez com as letras mais geometrizadas, numa vontade aparente de formar um rosto ou mesmo uma autocaricatura. Nos jornais da época localizei notícias de outros trabalhos de Amaro relacionados ao teatro, assinando os croquis de figurino para o teatro de revista, apesar de não ter encontrado nenhum desenho ou fotografia, apenas descrições das peças com as respectivas fichas técnicas em que o nome dele aparecia como responsável pelos desenhos dos figurinos. Talvez o mais interessante dessa história toda é se perguntar como esses desenhos sobreviveram até os dias atuais. E aí entra o jornalista João Ferreira Gomes, que ficou mais conhecido como JFG. Ele decidiu escrever sobre o rancho Amenhezedá, pesquisou em jornais no início do século e conseguiu localizar e entrevistar pessoas que conviveram naquela agremiação. Na ocasião, ele entrevistou Napoleão de Oliveira, um dos mestres de canto, e ao final da entrevista, o antigo componente daquele rancho confiou ao JFG alguns materiais que havia guardado por vários anos. Esses desenhos que acabei de mostrar, além de um jornalzinho produzido por Amaro e fotografias de troféus e etc. JFG publicou o livro Amenhezedá, O Rancho que Foi Escola, em 1965. Depois daquela entrevista, o jornalista levou esse material para um antigo museu das tradições populares que havia aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro, onde foram guardados. Nos anos 1970, com a abertura do Museu Carmen Miranda naquele mesmo espaço, o antigo acervo das tradições populares foi transferido para Niterói, onde hoje fica o Museu do Ingá. Bingo! Consegui entender a trajetória dos desenhos desde a criação até a exposição deles, 100 anos depois do desfile, em 2013. Portanto, a JFG pode ser atribuído o título de guardião desses desenhos que, respeitando a memória do rancho, conseguiu preservar parte da história carnavalesca carioca, como vimos aqui. Resumindo, gostaria de mostrar como ficaram classificadas as 27 aquarelas de 1913 que eu dividi em blocos temáticos ao final da pesquisa: bandeiras, trajes cerimoniais, trajes históricos e trajes regionais. Importante alertar que, em alguns casos, essas influências se sobrepõem,
por exemplo, misturando inspiração em bandeiras com traje histórico e por aí vai. Usando como exemplo o desenho da Caravela de Cabral, de 1913, encontrei semelhança com o balé apresentado para a rainha inglesa do século XVI no filme Elizabeth, de 1998. E um outro croquis carnavalesco, dessa vez criado para a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense por Rosa Magalhães para o desfile de 2003. Pouco provável que os criadores tenham tomado contato com o trabalho primeiro, devido ao tempo e os lugares diferentes, mas é muito curioso que a solução estética para representar marinheiros desbravadores seja semelhante. Tudo isso está descrito com detalhes nesse livro, que foi financiado e selecionado pela FAPERJ no edital público de apoio à editoração, lindamente publicado pela Rio Books, que mostro aqui. Bem, agradeço novamente pelo convite de Ivo para divulgar esse trabalho e compartilhar com as pessoas interessadas no tema, assim como agradeço aos que chegaram até o final da apresentação. Deixo meus contatos das redes sociais, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário. Muito obrigado!